Paz do Senhor. É um privilégio estar com todos aqui nessa noite. A oração já foi feita. Quero compartilhar aqui a santa palavra que está lá em Atos, capítulo 11. Atos capítulo 11, verso 19, diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Até aí. Hoje é um culto de missões. E missão é algo que foi uma ordenança de Jesus para a igreja. Jesus, nos evangelhos, ele disse: Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Então essa é a grande comissão, a grande incumbência, responsabilidade que foi dirigida para a igreja, que foi dirigida para os apóstolos, para os discípulos, para os salvos em Cristo, aqueles que ingressaram no corpo de Cristo. E Jesus disse: Ide e pregai o evangelho. Essa é uma das duas grandes ordenações que Jesus ele direcionou à igreja. A outra fala da Santa Ceia. Então ele diz: Ide e pregai o evangelho. Ide e anuncie o evangelho como um arauto, como um mensageiro, como um embaixador do céu, como um representante do céu, como um embaixador de Cristo, como um representante de Cristo. Ide e pregai o evangelho. O apóstolo Paulo a Timóteo ele disse: pregai a palavra. E Jesus disse: pregai o evangelho. Então não é para se pregar qualquer coisa quando nós ir cumprir com o ID de Jesus. Devemos pregar o evangelho. E o que é o evangelho? O evangelho é as boas novas de salvação ao pecador que está morto em ofensas e pecados e debaixo de uma pesada condenação, debaixo de uma tremenda ira, que é a ira de Deus que está sobre ele. Essa é a realidade de toda a humanidade que está afastada de Deus, debaixo de uma pesada condenação, debaixo da ira de Deus.
estão separados de Deus, não têm comunhão com Deus, estão num profundo abismo, estão a passos largos, caminhando para o inferno. Essa é a terrível situação de toda a humanidade, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eles carecem da glória de Deus, eles não têm comunhão com Deus, eles precisam de Deus. E o homem, pelos seus próprios méritos, pela sua própria sabedoria e inteligência, pelos seus próprios recursos, pelos seus próprios métodos, ele não consegue ir até Deus, ele não consegue ter acesso ao Santo dos Santos, ele não consegue ter acesso àquele que domina os céus e a terra. E as Escrituras nos diz que Deus, Ele amou a humanidade de tal maneira que Ele se humanizou na pessoa de seu Filho, morreu no lugar do homem para dar ao homem a salvação de uma eterna separação dele mesmo. Deus, Ele se humanizou e nós vimos o seu amor. Então, quando Deus, Ele se humaniza na pessoa de seu Filho, e o seu Filho, Jesus Cristo, agora Ele começa a anunciar o Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. É porque toda a humanidade estava perdida e precisava de um Salvador. E quando Jesus, Ele comissiona a sua igreja, no sentido de cumprir o ID, de pregar o Evangelho, é para que o Evangelho possa alcançar os que estão perdidos, e eles, crendo, aceitem Jesus como único e suficiente Salvador, e assim eles possam ter a vida eterna, a salvação na vida deles, através da fé em Cristo Jesus. Mas até a fé é um dom de Deus, crer é um dom de Deus, a salvação é um dom de Deus. A Bíblia fala que pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, por meio, então a fé é um meio, por meio da fé, isso não vem de vós, não vem do mérito do homem, é dom de Deus. É graça de Deus, é um favor jamais merecido, ou um favor imerecido. A humanidade não merecia esse favor de Deus, nós éramos apenas dignos da ira de Deus, nós éramos apenas dignos do inferno, nós éramos apenas dignos do juízo de Deus. Mas Deus, Ele nos amou, a ponto de enviar o teu Filho, para morrer no lugar do homem, para dar a salvação ao homem, para reconciliar o homem com Deus, o próprio Deus reconciliando a humanidade consigo mesmo. Mas só que hoje o evangelho que é pregado a toda a humanidade é um evangelho de autoajuda, é um evangelho antropocêntrico, não é um evangelho cristocêntrico, não é um evangelho teocêntrico, como a gente vemos em Atos dos Apóstolos, como a gente vemos aqui na fundação da primeira igreja gentílica. Aqui teve início aquilo que chamamos de missões transculturais, o evangelho pregado além das fronteiras. A Bíblia fala que os discípulos, eles tinham sido dispersos por causa da multidão, por causa da perseguição que tinha se sucedido por causa da morte de Estevão. Porque a igreja até então, ela não anunciava o evangelho aos gentios. Aqui está escrito que eles anunciavam o evangelho ou pregavam a palavra de Deus somente aos judeus. Os apóstolos, os discípulos ainda não compreendiam muito bem a chamada dos gentios. Então Deus, Ele usa a morte de Estevão para que a igreja então fosse dispersa, saísse das quatro paredes e pregasse o evangelho a toda criatura. Jesus, Ele disse assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, Atos 1:8.
que há de vir sobre vós, presta bem atenção, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e Samaria até os confins da terra. Jesus ele diz assim, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Essa expressão, tanto, como, ela fala de simultaneidade, fazer as coisas ao mesmo tempo. O evangelho não deveria ser somente pregado primeiramente em Jerusalém e depois, mas deveria ser pregado tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Então essa expressão tanto e como fala de simultaneidade, fazer as coisas ao mesmo tempo, ir e pregar o evangelho, porque senão eles iam ficar pregando o evangelho em toda Israel. E Cristo falou isso no evangelho, eu não me lembro muito bem, mas o evangelho deveria ser pregado a todas as nações até o confim da terra. E a igreja estava aqui, confinada entre quatro paredes. Então Deus ele usa a perseguição que se sucedeu por causa de Estevão e faz que a igreja agora seja dispersa. E a igreja agora ela prega o evangelho além das fronteiras. O evangelho é pregado. E a Bíblia fala que há um grande avivamento aqui nessa cidade, em Antioquia. A Bíblia fala que aqueles que tinham sido dispersos por causa da perseguição que tinha sucedido à igreja, eles entrando em Antioquia, eles anunciaram o Senhor Jesus aos gregos. Muitos creram e se converteram, porque a mão do Senhor era com eles. E a Bíblia fala que chegando a fama dessas coisas ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém, enviaram para lá Barnabé. Presta bem atenção. E chegando a fama dessas coisas, e chegando a fama, essa palavra fama no original é logos, palavra, que também tem um sentido de narração e história, ou relatório. Então, essa palavra, ela é um substantivo. O que é um substantivo? Substantivo é uma palavra que designa seres, atos ou conceitos, ideias. Nesse caso, essa palavra ela designa um ato. Ela designa um ato de Deus. E qual é o ato de Deus aqui? O ato de Deus através daqueles varões de Chipre e de Cirene, que entraram em Antioquia da Síria, e ali eles anunciaram a palavra do Senhor, eles anunciaram o Senhor Jesus Cristo aos gregos, e muitos creram e se converteram ao Senhor, porque a mão do Senhor era com eles. Então isso fala do ato de Deus. Então quando chega essa palavra, quando chega a fama dessas coisas, chega essa palavra, o relatório, a história, a narrativa dessas coisas ao ouvido de Jerusalém, chega a narrativa do ato de Deus através daqueles varões de Chipre e de Cirene, que quando eles anunciaram o Senhor Jesus, muitos creram e se converteram ao Senhor Jesus. Então quando o evangelho é pregado, quando Jesus ele é anunciado, quando a mensagem é cristocêntrica, quando a mensagem é teocêntrica, muitos vão crer e se converter ao Senhor Jesus. Agora, quando é o evangelho de autoajuda, um evangelho que visa apenas somente o homem, não haverá verdadeiras conversões. Não haverá verdadeiras conversões. Não haverá verdadeiros salvos. Não haverá verdadeiros arrependidos. Apenas haverá remorsos, emocionalismo. As pessoas muitas vezes elas são pressionadas psicologicamente. Então aparentemente elas se convertem, elas aceitam Jesus, mas só que você vê, não há transformação de vida, não há mudança de vida. Elas nem sequer leem a palavra de Deus, elas nem sequer oram, elas nem sequer buscam a Deus. E a falta de amor a Deus, a falta de oração, são um dos sintomas da ausência do Espírito Santo. A Bíblia fala que em Atos capítulo 2, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E isso aconteceu depois que houve um grande
avivamento, um poderoso reavivamento. Muitos hoje não creem no poder de Deus, muitos hoje limitam o poder de Deus, mas eu creio que Deus ele é poderoso através das orações de converter essa cidade, ou até mesmo o seu bairro, em apenas 1 hora. A oração ela transpassa o mais profundo abismo. Charles Spurgeon ele disse assim: não vá diante de Deus com o desejo de petições limitadas e dizendo: Senhor, faz de acordo com estes. Não, vai diante de Deus com pedidos grandes, porque você está diante de um trono grande. Não há como limitar Deus. Não há como limitar Deus a 4 paredes. Deus é onisciente, onipresente. Ele é dono do céu, criador dos céus e da terra e do mar e tudo aquilo que nele há. E a Bíblia fala que quando o Espírito Santo desce na igreja de Atos, em Atos capítulo 2, a Bíblia fala que foi visto entre eles línguas repartidas. E então aqueles varões judeus, os religiosos, eles ouviam os discípulos falarem na sua própria língua. E muitos então zombavam, falavam que eles estavam bêbados. Muitos desacreditavam, como hoje também muitos desacreditam. Muitos zombam do poder de Deus, não acreditam no poder de Deus, questionam Deus, não acreditam na existência de Deus. Então lá houve um grande avivamento. Mas só que antes disso a Bíblia fala que eles perseveravam unanimemente no cenáculo, todos unidos em oração. E essa palavra perseverar é a mesma palavra no original grego, também usada em Atos capítulo 2, versículo 42. Essa palavra perseveravam é usada em Atos capítulo 1, versículo 14, e em Atos capítulo 2, versículo 42. E essa palavra perseverar no grego é proscartério, que tem um sentido de ser firme, constante, ter firme continuação, ter como estabilidade, ter como a oração como um estilo de vida cristã. Então eles perseveravam, eles tinham firme continuação, eles eram constantes, eles perseveravam na oração. Mas isso só ocorreu porque houve um grande avivamento. A Bíblia fala que então Pedro se colocando de pé, e agora ele prega a palavra, e ele pega como base o Antigo Testamento. Ele não prega qualquer coisa, ele cumpre com aquilo que Jesus Cristo disse: ide pregar o Evangelho, ou seja, não pregue qualquer coisa. E ele pega o Antigo Testamento para explicar que aquilo que está acontecendo é um cumprimento da promessa de Deus, lá do Antigo Testamento em Joel. E a Bíblia fala que o apóstolo Pedro, então ele prega a palavra, ele explica aquele fenômeno sobrenatural, ele explica que aquilo dali é um cumprimento da palavra de Deus. E a Bíblia diz assim, em Atos capítulo 2, versículo 47: e ouvindo eles isto, eles quem? Aqui em Atos capítulo 2, versículo 5 responde: e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos. E no versículo 22 diz assim: varões israelitas. Então ouvindo eles quem? Os varões religiosos, varões israelitas. E ouvindo eles isto que? A exposição cristocêntrica, teocêntrica do apóstolo Paulo. Eles ouvindo o sermão do apóstolo Paulo, eles ouvindo aquela pregação, eles ouvindo aquela exposição, falando de Cristo crucificado, morto, ressuscitado ressuscitado ao terceiro dia. E ouvindo eles isto, e ouvindo eles a exposição do apóstolo Pedro, ouvindo a mensagem apontando para Cristo Jesus, como aconteceu lá em Atos capítulo 11, eles se compungiram em seu coração. O que isso significa? E ouvindo eles isto, se compungiram em seu coração.
se compungiram. Eu não me lembro essa palavra no grego, mas isso fala de uma emoção forte. E compungiram eles em seu coração. Essa palavra compungir está na voz passiva. O que é isso? É quando o sujeito sofre ação. Então aqueles varões religiosos, os varões judeus, eles sofreram essa ação de estarem compungidos em seu coração. Eles sofreram essa forte emoção. E no original grego dá o sentido de uma espetada, uma agulhada. Eles sentiram isso. Eles sofreram essa ação de se sentirem compungidos em seu coração. Eles sofreram essa ação. Isso fala de convicção de pecado. Quem que está por trás dessa ação? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então foi isso que ocorreu aqui. Foi isso que aconteceu. Eles ouvindo a palavra, ouvindo o evangelho, o sermão cristocêntrico, teocêntrico do apóstolo Pedro, eles se sentiram compungidos em seu coração. Eles sentiram uma forte espetada, uma agulhada, uma forte emoção, uma tremenda convicção de pecado. E quem que estava por trás dessa ação? O Espírito Santo. Então, quando a mensagem é cristocêntrica, há uma tremenda convicção de pecado produzida pelo Espírito Santo. Então, eles disseram assim: e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa ou corrompida. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aqui começa um poderoso reavivamento. Certo que já tinha começado, né, em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce. Mas nós vemos aqui os efeitos do Pentecoste. Os efeitos Deus Espírito Santo operando na igreja. É de consenso comum entre todos os estudiosos da Bíblia que esse livro também deveria ser chamado ou intitulado como Atos do Espírito Santo, porque você vê o ato do Espírito Santo em cada capítulo deste livro de Atos. Então, ouvindo eles isto, eles se compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos. Arrependam-se dos seus pecados e voltem-se para Deus. A salvação é pela fé, e fé somente em Jesus, e ela é precedida e seguida de arrependimento, abandono do pecado, desejo de se parecer com Cristo, odiar as coisas que Deus odeia, amar as coisas que Deus ama. Muitas vezes a gente se perguntamos por que hoje não acontece um grande reavivamento em nosso meio. Talvez seja porque a igreja não ora, porque antes da descida do Espírito Santo eles perseveraram por 10 dias no cenáculo. E essa palavra perseverar é a mesma palavra de Atos capítulo 2, versículo 42, a qual eu dei a definição aqui agora. Eles perseveravam, eles
eles eram firmes, eles tinham firme continuação, eles eram constantes. Essa palavra grega também é usada lá em Atos capítulo 6, versículo 4. E nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, antes de haver aquele poderoso reavivamento, eles perseveraram em oração unânime. Havia uma união da igreja. A igreja estava junta. A igreja estava unida. A igreja estava orando. A igreja estava orando pela promessa de Deus, pela promessa do meu Pai: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. A Bíblia, ela tem promessas. Então vá para as promessas, ore pelas promessas, porque Deus é poderoso para cumprir segundo a tua palavra, e Ele cumpre cada coisa nos seus, em tudo com detalhe, tudo com exatidão. Assim como Cristo, no finalzinho do seu ministério, Ele disse para os discípulos perseverar, ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Assim a palavra de Deus, ela se cumpriu. E o próprio Deus, lá em Jeremias, Ele falou que Ele vela sobre a sua palavra para cumprir, que Ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Direi a Ele, não faria, ou falaria a Ele e não cumpriria? O próprio Jesus Cristo falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus, ela é pura. A palavra de Deus, ela é santa. A palavra de Deus, ela é reta. A palavra de Deus, ela é ouro. Não fique sem as Escrituras. Se alimente das Escrituras. Se sature das Escrituras. Então não ficaria eu confundido, atentando eu para o teu mandamento. Olha o que o salmista diz lá em Salmo 119, versículo 6. Então não ficaria confundido, atentando eu para o teu mandamento, para a tua palavra, para o santo livro, para o evangelho, para as Escrituras. Não ficaria confundido. Não seria levado pelo mundanismo, não seria levado pelas meninices, atentando eu para a tua palavra. Então, eles perseveram em oração. Deus envia a tua promessa, o batismo com o Espírito Santo. Começa a ver ali na igreja de Jerusalém um poderoso reavivamento. Almas começam a se converter. O evangelho é anunciado. A Bíblia fala que nesse poderoso avivamento, mas só que antes disso, espera aí. Quando Jesus, ele se ascendeu aos céus, tinha cerca de 500 irmãos. Passados esses 10 dias, havia quase 120 irmãos. Os outros desistiram, não oraram, e talvez até oraram, mas não perseveraram. Então não receberam a promessa de meu Pai. Somente aqueles quase 120 discípulos receberam a promessa. E então eles perseveram. Então, quando há um mover de Deus, um poderoso reavivamento de Deus ali, que a palavra de Deus ela é pregada, que o evangelho é pregado, que as boas novas de salvação ao pecador morto em ofensas e pecados é pregado, a Bíblia fala que eles se compungiram em seu coração e disseram: varões irmãos, o que faremos? Pedro então responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Falando do batismo do Espírito Santo, da promessa de meu Pai, da promessa lá de Joel. Então a Bíblia fala que naquele dia se agregaram quase 3.000 almas, aqueles que de bom grado receberam a palavra, porque muitos não recebem a palavra de bom grado, muitos recebem a palavra de Deus como uma afronta, como uma ofensa, porque o evangelho, ele é contra a cultura do mundo, ele afronta o mundo, ele confronta o mundo. O evangelho é contra a cultura do mundo. Muitos não aceitam a palavra de bom grado, mas vê a palavra com maus olhos, vê a palavra como algo que te ofende, que te limita, que te prende, que te escraviza.
Mas as escrituras não ensinam assim. A palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus, ela dá luz aos simples. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela revela Jesus, ela revela o Espírito Santo, ela revela Deus, porque Deus se revela à humanidade através da tua palavra. Então por isso que a palavra deve ser pregada, é por isso que o evangelho deve ser pregado, e não qualquer coisa. Então quase 3.000 almas se agregaram, aqueles que receberam a palavra de Deus de bom grado. Aqui está os efeitos do Pentecoste, no sentido do crescimento da igreja. E a Bíblia fala que posteriormente quase 5.000 pessoas também se converteram. Depois a Bíblia já não fala mais de número, nem de soma de números. Agora a Bíblia vai falar de multiplicação, de crescendo muito o número dos discípulos, porque muitos criam e se convertiam ao Senhor quando o evangelho era pregado, assim como aconteceu lá em Atos capítulo 11, a partir do versículo 19, quando aqueles que tinham sido dispersos, eles entrando em Antioquia da Síria, eles anunciaram o Senhor Jesus aos gregos, aos gentios. Eles foram dispersos. A fama dessas coisas chegou ao ouvido de Jerusalém, chegou ao ouvido da igreja mãe, aquela igreja onde Pedro pregou aquele sermão teocêntrico, cristocêntrico. Ali foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eles não se chamaram cristãos, mas eles foram pela primeira vez chamados cristãos. O que é cristão? Cristão é um adepto de Cristo, um seguidor de Cristo, aquele que anda nas pegadas de Cristo. Lá no Evangelho, na Epístola de João, a Bíblia fala que aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. E Jesus andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Ele andou pregando o Evangelho, ele andou falando da salvação, ele andou falando do juízo de Deus, ele andou falando das boas novas, da salvação, que só pode ser encontrado nele mesmo. E lá fala que aquele que diz que está nele, aquele que diz que é salvo, cristão, adepto de Cristo, aquele que ingressou no corpo de Cristo, também deve andar como ele andou. Então pregar o Evangelho é uma ordenança de Jesus para a igreja. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, a Bíblia fala que ele é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele que diz, eu o conheço, eu sou salvo, eu sou cristão, eu nasci de novo, eu tenho comunhão com Deus, mas não guardo os seus mandamentos. Muitas vezes quando fala guardar, a pessoa fala assim, eu guardei, eu já memorizei, pronto. Mas aí eu também fui buscar no original, e no original é etéreo. Guardar é praticar. Tem esse sentido. Guardar, praticar, dar atenção, observar. Então aquele que diz eu conheço e não guarda, não observa, não dá atenção, não pratica os seus mandamentos, entre eles aquele que Jesus deu para a tua igreja, no sentido de cumprir o ID e pregar o evangelho a toda a criatura, aquele que não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Até quando nós vamos enganar a nós mesmos? Porque o ser humano ele tem essa tendência de se enganar muito fácil. Um exemplo disso, que eu aprendi, que se você for hoje e perguntar para alguns pastores de algumas denominações, principalmente dessas que são neopentecostais, e perguntar assim para eles, a sua igreja é bíblica? Eles vão falar que a sua igreja é bíblica. Mas se você perguntar para eles, vocês já trataram de disciplinas bíblicas? Eles vão falar que não, nunca trataram de disciplinas bíblicas, e eles são uma igreja bíblica. Vocês entenderam? Então é por isso que nós temos
o Evangelho. Jesus nos deu o Evangelho para nos aprofundarmos no Evangelho, para conhecermos o Evangelho, conhecermos Deus através do Evangelho, para não enganarmos a nós mesmos. Se nós queremos sabermos se nós somos trigo prudente, as virgens prudentes, salvos em Cristo, devemos colocar a nossa vida à luz do Evangelho. O que ocorre? É que muitos se convertem e vêm para a igreja, e muitas vezes olham para aqueles outros também que se dizem cristão, e vê a sua vida também parecida com a dele, e diz: eu sou cristão. Mas só que o Evangelho é transformação de vida. O Evangelho, ele tem poder para mudar o mais terrível pecador. O Evangelho tem poder de converter essa cidade em apenas 1 hora, se assim for pregado na pureza de como foi entregado à igreja. O Evangelho é poderoso, o Evangelho tem promessas. Ore pelas promessas, vá para as promessas. Deus, ele fez promessas, e essas promessas são direcionadas à igreja. Essas promessas são direcionadas a você que é salvo em Cristo Jesus. E se você ainda não é salvo em Cristo Jesus, você ainda não faz parte do rebanho de Deus, daqueles que ainda não foram alcançados pela graça salvadora de Deus, hoje você tem essa oportunidade de aceitar o Evangelho, aceitar Jesus na sua vida, e assim você crê, e crer em Jesus, somente em Jesus, você vai ser salvo. Mas como eu disse, a salvação é pela fé, e pela fé em Jesus, e fé somente em Jesus, precedida e seguida de arrependimento, abandono do pecado e desejo de se parecer com Cristo. Essas são uma das principais evidências de uma verdadeira conversão, são características de uma verdadeira conversão. Então o Evangelho tem promessas, o Evangelho ele tem poder, o Evangelho ele é confortador, o Evangelho ele é cristocêntrico, o Evangelho ele é teocêntrico, o Evangelho aponta para Deus, o Evangelho aponta para Cristo, o Evangelho aponta para o Espírito Santo, o Evangelho aponta para as promessas de Deus, o Evangelho aponta para o arrebatamento, o Evangelho aponta para o céu, o Evangelho aponta para a eternidade. Essas são promessas que não se consomem, são eternas. Mas a igreja, e quando eu falo a igreja, eu não estou falando dos 7.000 que se dobraram a Baal, que não se dobraram a Baal. Eu não estou falando da verdadeira igreja. Eu não estou falando dos salvos em Cristo, daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas eu estou falando da igreja que se afastou do verdadeiro evangelho. Elas não pregam o evangelho genuíno. Aqui em Atos, capítulo 11, houve um grande avivamento. O evangelho foi pregado ali. Muitos creram e se converteram ao Senhor, porque a mão do Senhor era com eles. Com eles quem? Com os salvos em Cristo, com os cristãos, com os adeptos de Cristo. A mão do Senhor era com eles. Isso é confortador, saber que a mão do Senhor está conosco. E ao pregar o evangelho, almas se converterão. Quando o evangelho for pregado, como está nas escrituras. Lá em Atos capítulo 8, nós também vemos um poderoso reavivamento. Quando Felipe ele chega em Samaria, se você ler sobre Felipe, você vai ver que a mensagem dele também era cristocêntrica. Ele apontava para Jesus, aquele que foi crucificado, morreu no lugar do homem, para dar a salvação a ele de uma eterna separação dele mesmo. Mas ao terceiro dia ressuscitou. E as escrituras dizem que hoje, agora, nesse presente momento, ele está à direita de Deus Pai e intercede por nós.
E o Espírito Santo, ele está ao nosso lado como o nosso ajudador. Ele é quem nos justifica. Deus Pai, ele proveu a fonte da justificação, que é a sua graça. O Filho, que é Jesus Cristo, ele proveu a base da justificação, que é o seu sangue. E o Espírito Santo, ele move o pecador ao exercício da fé para tomar posse da bênção. A Trindade está incluída no plano da salvação. E Deus te chama. Amém? Até aqui. Trust is without borders. Let me walk